estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Queridos amigos, queridos irmãos, irmãs, amigas que estão em contato conosco, nesse momento em que queremos refletir numa palavra que eu julgo assim relevante para esse tempo em que a gente está com medo, nesse tempo que a gente está ainda recluso, nesse tempo que a gente está, sei lá, desempregado, nesse tempo que a gente está confuso, né? E a palavra de Deus que a gente escolheu para hoje é o Salmo, que é o Salmo do domingo que vem, que é o terceiro domingo depois de Pentecoste, e que será lido nas igrejas, em geral, as igrejas que seguem a tradicional antiga ordem litúrgica, é o Salmo 91. E eu vou ler o Salmo 91, depois vou fazer algumas reflexões sobre esse Salmo que eu julgo oportunas, e espero que essas reflexões contribuam assim para animar a cada um de nós na nossa fé, na nossa esperança e no nosso amor. É o Salmo 91. Eu vou ler ele na linguagem revista e atualizada, a versão, enfim, tradicional. E o Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio,
Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos amigos, esse é um tempo de medo. E de uma certa forma não é ruim a gente ter medo. Medo é um instinto natural colocado pelo próprio Deus no nosso coração. E de uma certa forma ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Sem medo nós correríamos mais riscos, e com medo a gente se cuida. Evidentemente que tem um certo tipo de medo que nos paralisa, um certo tipo de medo que se transforma num estresse negativo, que acaba nos enfraquecendo, que acaba inclusive diminuindo nossa imunidade, que acaba trazendo dores ao nosso corpo, e que acaba tirando completamente a qualidade de vida. E acabamos, inclusive, por causa disso, adoecendo. E eu acredito que esse salmo ele vem principalmente para acalmar o nosso medo doentio, o nosso medo paralisante, o nosso medo negativo, o nosso medo ruim. Jesus Cristo, no Evangelho, inclusive no domingo que vem, nós vamos falar sobre isso, sábado à noite é o nosso culto online, vamos falar sobre o Evangelho de Mateus 10, 23, onde Jesus ele continua o seu discurso de orientação aos apóstolos sobre como é que eles deviam se comportar no seu ministério depois da sua subida aos céus. E Jesus diz, olha, vocês vão chegar a certas cidades que as pessoas vão perseguir vocês, vocês têm que fugir, vocês têm que se esconder, ir para outra cidade, enfim, até que vocês sejam bem recebidos. E evidentemente que esse é um momento também onde a gente foge, onde a gente se esconde. Se esconde aonde? Se esconde na nossa casa. Muitos não saem de casa. Alguns precisam sair, e saem sempre com certo receio de serem contaminados. E o nosso lugar mais seguro, evidentemente, é a nossa casa. Mas é um lugar ainda mais seguro ainda. Ele não só que nos protege de vírus, de algum vírus, mas ele nos protege da condenação. Ele nos protege da vida sem sentido. Ele nos protege do mal. E esse lugar é o Altíssimo, é Deus, o Senhor. Por mais medo que possamos sentir, por mais receio, nesse momento de pandemia, se nós nos descansarmos à sombra do Onipotente, esse medo não vai passar de um medo racional, um medo que faz sentido, um medo que simplesmente nos faz ter cuidado, aquele medo que nos faz usar a máscara, o medo que nos faz usar o álcool gel, o medo que nos faz evitar aglomerações, o medo que nos faz, enfim, tomar aquelas atitudes que nós entendemos que são importantes e que são necessárias. Mas, evidentemente, mesmo tomando essas atitudes, nós não estamos completamente livres e isentos
de sofrermos, de repente, alguma consequência grave por causa dessa pandemia e sermos pegos por esse vírus, que é uma peste. É uma peste que Deus promete também ter cuidado dos seus para que fiquem protegidos. Existe essa promessa também. Da peste que se propaga, da mortandade que assola ao meio-dia e da peste que se propaga nas trevas. Essa é uma típica peste que se propaga nas trevas porque não é visto. O vírus não pode ser visto, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar, sei lá, no saco plástico da nossa compra no supermercado, ele pode estar no trinco de uma porta que não foi bem higienizada, ele pode estar, evidentemente, do lado de uma outra pessoa pela qual a gente passou, ele pode estar em infindos lugares e não ser percebido e não ser visto, e tudo isso, então, enfim, pode aumentar ainda mais o nosso medo. Bem, mas o nosso medo, ele precisa de limites. O nosso medo não pode ser paralisante. O nosso medo não pode, ele por si só, nos adoecer. Precisamos de coragem. Não coragem para de peito aberto enfrentar o problema, levando a tentar e brincar com Deus. Não, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu precaução, um espírito de precaução e de cuidado. Mas ao mesmo tempo, nós queremos sempre repousar sob as asas protetoras de nosso Deus. Nós queremos que Deus envie sobre nós, sobre nossa casa, os seus anjos. Nós queremos que Deus seja o nosso refúgio e fortaleza, o socorro sempre presente na tribulação. Talvez muitos já estão cansados de esperar. Cansados, muitos outros, talvez até de procurar emprego. A gente escuta as notícias, são 20 e tantos, quase 30 milhões de desempregados. É um estresse muito grande. Existem os efeitos colaterais desse vírus, os efeitos diretos, que são a contaminação, e os efeitos indiretos, que é o risco do nosso trabalho, o risco do desemprego, o risco de faltar pão, o risco de, enfim, por causa disso, sermos tomados por uma preocupação bastante grande e, muitas vezes, com isso já começar a criar alguns conflitos e desentendimentos, inclusive na própria vida familiar. Precisamos ter tranquilidade. A pior coisa é nos apavorar. Quando nós nos apavoramos, o horizonte desaparece. A luz no fim do túnel não aparece. Mas quando nós conseguimos manter a calma, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele há de providenciar sempre alguma saída, certamente, para cada um de nós. E essa saída, ela pode vir de muitas formas. Essa saída pode vir de amigos, de irmãos. Essa saída pode vir, enfim, das mãos de Deus indiretamente, no sentido de nós sermos preservados por Deus. Por isso, meus irmãos, Ele há de nos livrar, Ele há de tomar conta da nossa casa, Ele há de mandar sobre nós os seus anjos para nos sustentar nas suas mãos, para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Deus não deixa os seus. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, já fez o mais importante por todos nós, que é ter nos dado a vida. Ele nos deu a vida.
Ele também quer preservar a vida. E ele há de fazer com que nós, ao usarmos a ciência, o conhecimento, a inteligência, de encontrarmos saídas e podermos assim continuar a nossa vida com saúde e com tranquilidade. Deus também se preocupa com o nosso emprego. Deus também se preocupa com a nossa sobrevivência. E precisamos também, nesse sentido, colocar nas mãos dele o nosso futuro, para que ele, assim, realize na nossa vida o que de fato quer realizar. Porque o mais importante que é a vida, e em segundo lugar, o mais importante além da vida, ele nos deu a fé. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos adotou como filhos em Jesus Cristo. Ao Jesus Cristo ter nos comprado, não com prata ou ouro, mas com seu santo e precioso sangue que ele derramou para nos redimir e nos salvar. Nós pertencemos a ele. E Deus, ele mesmo diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Nós queremos nos apegar a Deus com amor. E como resultado, nós queremos ver esse livramento de Deus. Nós queremos fazer o que Deus também pede, diz no Salmo, no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Esse é o momento de nós clamarmos a Deus. Esse é o momento de invocarmos a Deus. E aquele que se apega a ele vai ter resposta. Aquele que o invocar vai ouvir a resposta dele. E como Deus mesmo diz, na sua angústia eu estarei com ele. Esse é o momento de angústia. E se esse é o momento de angústia também na tua vida, tenha certeza que a promessa de Deus não falha. E ele estará e ele está contigo. E vai te livrar e te ajudar. E te dar forças para superar todos os dramas que você agora enfrenta. Queremos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. A nossa vida, inclusive, pertence a Ele. Pertence a Ele. E Ele tem o direito de fazer dela o que bem Ele quiser. Eu tenho o dever de cumprir com a minha missão. Eu tenho o dever de preservar a vida. Eu tenho o dever de cuidar, de zelar por ela, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus vizinhos, pela vida das outras pessoas. Portanto, eu quero ser previdente, eu quero ser cuidadoso, porque não é só a minha vida que está em jogo, é a vida de todos eles, de todos os filhos de Deus. Então, a minha obrigação é cuidar. E cuidar de forma racional, de cuidar de uma forma correta, de uma forma, enfim, conforme a orientações nesse sentido. E além disso, eu coloco minha vida nas mãos de Deus e que Deus faça dela o que Ele bem entender. Evidentemente que eu não sei quais os planos de Deus para a minha vida num sentido total. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu não sei até quando Deus me traçou uma missão. Mas seja o tempo que for, eu quero fazer a minha parte com responsabilidade, eu quero confiar nele, eu quero seguir a sua vontade, eu quero fazer o bem para minha família, para os meus filhos, eu quero nesse momento que Deus me dê lucidez e tranquilidade, e o resto que está fora do meu controle, está no controle dele. E seja o que ele quiser. Porque essa vida nem é só minha. Essa vida, antes de mais nada, pertence a ele. E ele que cuide dela. E eu cuido dela segundo a capacidade que ele me deu para cuidar. E quero fazer isso com a maior responsabilidade. Que Deus, portanto, alivie o meu coração, que Deus, portanto, me dê lucidez
que o excessivo medo não me deixe cego, mas que eu consiga sempre no horizonte, mais próximo ou mais distante, ver sempre uma perspectiva à luz do amor de Deus que me acompanha e que dirige a minha vida, da minha família e de todos aqueles que Deus ama, porque o amam também, porque Ele amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus coloque paz no coração de todos, paciência, e que consigamos assim transpor todos esses obstáculos que agora nós enxergamos, mas com lucidez, com fé, com amor e com paciência. Que assim seja, esse é o pedido de nosso Deus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém.